O perigo iminente. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Iremos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel, no capítulo 33, dos versículos 1 ao 20. Antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco no canal, se inscrever, curtir, comentar e também nos ajudar a evangelizar a palavra de Deus e o ensino do Senhor. Amém? Posso contar com vocês? Vamos então ler a palavra santa do Senhor, que diz: Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Estamos então no capítulo 33 de Ezequiel. E se analisarmos os capítulos anteriores, veremos que no capítulo 24 Ezequiel tinha sido proibido de falar, até que a cidade de Jerusalém fosse derrubada, destruída, e os que sobreviveram vissem a notícia do julgamento executada fielmente. Agora, em Ezequiel 33, ele abre os seus lábios para os judeus. Antes, Ezequiel havia profetizado sobre as nações estrangeiras e agora é a vez da nação desobediente e seu povo. Nestes textos, Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus diz que Ezequiel é o sentinela. É como um vigia ou guarda espiritual. Ezequiel foi obrigado a chamar a atenção do povo para o julgamento que os aguardava e avisá-los do perigo ameaçador iminente e que essa obrigação repousava sobre ele. O sentinela, irmãos, é aquele que ouve a Deus e fala à nação. Se ele não falar, o sangue do ímpio que morrer será culpa do sentinela, mas se o sentinela falar, ficará então livre da morte do ímpio. Pois, se os ímpios se desviarem dos seus maus caminhos, aí eles viverão. E se o justo levar o ímpio à palavra de Deus e ele continuar desobediente na maldade, o ímpio morrerá. Porém, o sentinela ficará livre do sangue dele. Deus também diz ao sentinela, o vigia espiritual, que se ele garantir ao justo que irá viver, mas se esse justo confiar na sua própria justiça e fizer o mal, as suas ações justas, Deus não lembrará delas, e ele morrerá porque fez o mal. Entende, irmãos, o perigo iminente dessa época antes da graça, antes da vinda de Jesus? Veja agora o que acontece com o ímpio. Se o sentinela disser ao ímpio que ele morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado, se ele fizer o que é justo, se ele, o ímpio, devolver o que roubou, não fizer o mal e agir segundo os decretos de Deus, é certo que viverá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado. Pense nisso. Isso ainda acontece hoje, porém, na graça em Cristo Jesus. Se o ímpio se arrepender e aceitar a seu Filho Jesus como seu Salvador, e ele será salvo e terá a misericórdia de Deus. Aleluia! Vamos ler Tiago no capítulo 5, versículo 20, que diz: lembrem disto, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Irmãos, o perigo iminente
está em não entregar sua vida a Jesus. O perigo iminente é não buscar o bem. A palavra ímpio e justo não é apenas se referindo ao judeu ou ao não-judeu. É uma maneira do Senhor expressar que o importante é se manter correto, justo perante Ele e seus estatutos. E agora, na graça, ser fiel a Jesus e a seus ensinos também transmitidos na doutrina dos apóstolos. O sentinela tem sua missão e responsabilidade perante as ordens de Deus, mas nós devemos ler e escutar a sua palavra e a pôr em prática. Se permanecermos fiéis ao Senhor, seremos salvos. Contudo, depois de aceitar Jesus, voltar a praticar o mal, aí está o perigo iminente. Lendo Mateus no capítulo 7, versículo 22 ao 24, diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim que praticam mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ninguém pode depositar, irmãos, a confiança de salvação em um bom comportamento ou em obras maravilhosas ou prodigiosas. O comentário do pastor Alejandro Bulon, um evangelista que nasceu no Peru, mas trabalhou por mais de 35 anos no Brasil. Ele diz que as palavras de Jesus nos faz pensar muito exatamente neste ponto. Nunca vos conheci. É como Jesus dizer que vocês não viveram uma vida de comunhão comigo. E o Bulon continua: é como se Jesus dissesse que vocês até estavam na igreja, tinham cargos nela, participavam das atividades religiosas, mas não passavam tempo comigo e nem meditavam em oração. Seus corações estavam cheios de ambições e outros interesses. Até estudavam a minha palavra. Quantas vezes eu os ouvi com o coração cheio de tristeza, correndo de um lado para o outro, sempre ocupados. Eram atarefados em muitas ocasiões, até com atividades que tinham a ver com a minha obra. Mas vocês viviam para a obra e não viviam para mim. Às vezes vocês abriam a Bíblia só para apagar o grito da consciência e então partiam como loucos para as atividades do dia. À noite chegavam sempre cansados e já não haviam mais tempo nem energia para ficar comigo. Nós nunca convivemos, nunca tivemos tempo para conhecer-nos. Vocês são estranhos para mim. Sábias e preocupantes palavras de Alejandro Bulon, não é verdade, irmãos? E que nos deixem alertas total, olhando bem o perigo iminente. Assim, irmãos, quero convidar você agora a repetir comigo esta pequena oração. Pai, em nome de Jesus, peço tua ajuda. Peço ao Espírito Santo que nos ensine a orar. Pai, suplico ao Senhor ajuda para entender e fazer as coisas do jeito correto. As fazer não para me salvar, mas como resultado da salvação em Cristo Jesus, que já o tive. Deus, suplico tua ajuda, nos guia através do teu Santo Espírito. Amém. Amém, irmãos. Deixa agora eu orar por vocês. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de chegar à tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, tu conhece a minha vida, tu sabes, ó Deus, que as madrugadas tenho orado por cada irmão e irmã que está conosco no canal, mas também por várias pessoas que nós já conhecemos, temos contato e até alguns que perdemos o contato físico, mas às vezes obtemos um contato via redes sociais. Pai, eles ainda nos pedem oração. Então, por isso, Deus,
eu deixo sempre todos eles em tuas mãos e que eles entendam esse perigo iminente, que eles precisam estar contigo, ter um relacionamento contigo. E um dos melhores é ler a tua palavra, pôr em prática sim, mas a oração, ela é importantíssima. Se a gente observar, Jesus até dava mais importância às orações ao Pai do que o próprio alimento. Então, Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio de nos alimentarmos da Tua palavra, que o alimento espiritual é melhor que o físico. Mas quando nós estamos com o Senhor, orando, tendo essa intimidade, um relacionamento contigo, Pai verdadeiro, o Senhor nos protege, o Senhor nos provê em tudo. Então, Deus, que cada irmão, cada irmã e cada ouvinte entenda isso, o perigo iminente, que eles não percam a oportunidade de estar na tua presença. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.